Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, eu peço perdão a vocês porque ontem, na verdade, a gente não fez o vídeo, né? Não tive como fazer o vídeo ontem, estava programado para fazer o vídeo na parte da tarde. E qual não foi minha surpresa, que ontem eu fui convidado para passar a lição numa classe de uma senhora que eu amo muito, e ela queria muito que eu passasse a lição lá. E eu fazia parte da classe dela e fui lá empolgado, passei a lição nessa senhora, com essa irmã, né? Ela era muito amiga da minha mãe, né? Então aí você já nota o carinho que a gente tem por uma pessoa de idade, uma idade avançada, é uma pessoa que a gente tem um grande carisma. Eu passei a lição na classe dela. E quando foi a minha surpresa, nunca aconteceu isso. Deixei minha lição no banco e inclusive peguei os meus livros e minha Bíblia, deixei lá, da qual fiz parte no culto. Mas em seguida, quando eu cheguei em casa e fui fazer outras coisas, aí eu me dei conta da ausência da minha lição e eu fiquei triste com isso. Eu poderia ter consultado na internet e ter feito o vídeo, mas eu gosto de estar com a minha lição. Então essa foi uma das razões também pela qual eu não fiz o vídeo. E outra, eu passei uma boa parte da tarde ocupado, né? Então assim, hoje, sobre o assunto da lição 6, eu queria ver com vocês dois pontos. Vamos fazer hoje a lição de sábado e de domingo, tá bom? O primeiro é o verso para memorizar que diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? É outra pergunta. Você sabe, irmãos, que a alma não é um ser imaterial, não é algo que se desmaterializa quando morre. Nós estudamos na semana passada, perdão, no trimestre passado, uma lição chamada Vida, Morte e Eternidade. E nessa lição, a gente encontrou vários argumentos, né? O autor ali foi muito rico em detalhar o significado de alma, de espírito, e aqui está falando da pessoa em si. O que o homem ganhará em troca de sua vida, em troca de sua pessoa? Lamentavelmente, como diz o título aqui, ajuntem tesouros no céu. Quando a gente se empreende em focar a nossa vida em coisas desta terra, nós demonstramos, na verdade, aonde está o nosso coração. Como gastamos nosso dinheiro, isso demonstra, na verdade, onde está o nosso coração. Com o que mais gastamos o nosso tempo, isso também demonstra aonde está o nosso coração. Aqui, ó, nessa ilustração, eu gosto sempre de ver essas ilustrações da lição, já é uma mensagem, tá? E a mensagem aqui é: o rapaz está com os seus recursos financeiros, mas com os olhos para o céu. A lição ela é muito, como é que eu posso dizer assim, muito objetiva nesse aspecto, porque ela nos faz entender a maneira como devemos fazer uso da dádiva de Deus. E se eu coloco o meu dinheiro em empreendimentos, eu estou focando a minha vida nesta terra, como diz um hino do CD Jovem, né, um hino antigo que dizia assim: com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. E no Inário Adventista tem um hino que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Então, assim, nós estamos aqui, irmãos, só de passagem. Nós estamos aqui só para deixar um legado para alguém. Porém, quando eu falo deixar um legado, é que através do que Cristo fez em nossa vida, nós deixarmos uma mensagem experimental ou uma mensagem experiencial, através da experiência que nós temos com Deus. Logo aqui, quando ele fala que o homem poderia fazer pela sua alma. Isso, irmãos, me faz lembrar de um texto de Marcos, que eu acho interessantíssimo. Marcos, capítulo. Mateus, perdão, capítulo 10 e o verso 39, que diz assim: quem achar sua vida, perdê-la-á. E mais adiante, Mateus 16, 25, fala assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que seria isso? Vamos estudar nessa semana sobre personagens que procuraram ou preferiram perder a sua vida para esta terra para alcançar uma vida que Cristo queria lhe conceder. Vamos falar sobre Noé, vamos falar também sobre Abraão amanhã. Ló, olha, Ló vai ser fantástico, tá? Porque tem umas coisas de Ló que eu acho que vocês vão achar bem, bem legais. Ló, aí temos também aqui de enganador a príncipe, Jacó. Depois vamos falar sobre Moisés e, no caso, Moisés é o último. Porém, eu quero hoje me ater a um ponto muito interessante de Noé. O que seria isso? Nós sabemos, irmãos, que quando Noé estava vivendo naquele período ali, o mundo estava em uma situação extremamente caótica. E eu gosto de dizer isso. Aquela relação que houve entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, aquilo foi o primeiro ato de julgo desigual. Tá? Por quê? Os filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, eles eram
tinha uma prerrogativa de se relacionar com os seus irmãos em si. Quando eu falo seus irmãos, são aqueles que têm a mesma fé. As filhas dos homens, eles são classificados como as filhas de Caim. E nessa relação entre a impiedade das cainitas com a justiça dos setitas, né, que eram os filhos de Sete, a gente sabe, irmãos, que como diz o livro de Provérbios, o Eclesiastes, que diz assim: um só pecador destrói muitos bens. Uma má influência semeada, ela causa um destroço muito maior do que uma boa semente, porque nós já temos a natureza do pecado. E quando nós assumimos aquilo que é do pecado, propício à nossa própria natureza, é muito mais fácil de ser aceito. E naquela situação, naquela relação de julgo desigual entre os filhos de Caim, as filhas de Caim e os filhos de Sete, ali houve uma corrupção de um gênero humano terrível. E no capítulo 6 é descrito como que se Deus tivesse se arrependido em nossa visão portuguesa, né? Só que o arrependimento de Deus, irmãos, quer dizer tristeza, quer dizer aquilo ficou pesado ao seu coração. Lembrando que quando a Bíblia faz menção sobre o arrependimento de Deus, não é algo que acontece da qual Deus é pego desprevenido. Deus nunca se arrepende do que ele faz, porque aquilo que ele faz, ele tem a consciência do seu futuro. Mas na linguagem que Moisés descreveu aqui, ele usa essa expressão, levando em consideração que o arrependimento de Deus quer dizer sentir tristeza, não que aquilo fosse pego ele de surpresa, ou que pegou Deus de surpresa. Deus nunca é surpreendido por nada. Deus, na verdade, ele conhece tudo. Eu sempre costumo dizer, Deus não tem o pensamento que nós temos. Deus age. Deus sabe o que faz. Deus tem todos os seus projetos extremamente definidos. Em tudo aquilo que ele faz, ele é totalmente sábio, consciente do futuro além do outro futuro e consciente do passado. Então, assim, quando o texto fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, quer dizer, Deus ficou triste pelo que o homem veio a se tornar, mas disso ele tomava conhecimento anteriormente. Mas aqui Moisés descreve como Deus se sentiu em meio àquela causa, tá bom? É como ele fala assim: e Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, e Deus se arrependeu que disse que destruía Nínive, sabe? Então essas expressões têm que ver com a mudança que aconteceu. Aqui é a mesma coisa. Voltando à questão, nesse momento, de forma muito especial, quando Deus então diz para Noé que ele achou graça diante dele, agora Noé precisou viver pela fé. Por isso que no capítulo 11 de Hebreus, ele é dito que Noé foi achado como justo e pela fé ele realizou coisas das quais eles ainda não tinham visto. Eu quero deixar bem claro aqui que essa expressão que Noé agiu pela fé sem ter visto as coisas de fato, irmãos, isso envolve várias coisas. Não era só uma chuva que aconteceu, ou uma destruição que iria vir, da qual nunca tivera tido tomado conhecimento. O povo daquela época, ele era muito incrédulo. Para vocês entenderem, para vocês verem, a situação aqui era tão séria e tão abrangente, que até os filhos de Noé estão inclusos nessa expressão, que ele fez algo pela fé sem ter visto. Só para vocês entenderem, no capítulo 5 e o verso 32, a Bíblia chega a descrever a seguinte frase. Gênesis capítulo 5 e o verso 32, o texto diz assim: depois que Noé completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha só, Noé tinha 500 anos quando gerou esses filhos. Quando o dilúvio veio a ocorrer, ele ocorreu 120 anos antes da mensagem que Deus tinha dito. Quando Deus chega para Noé e fala assim, seus dias serão 120 anos, aquele foi um tempo de graça que Deus deu a eles. Então, se Deus disse a Noé, se Noé teve filhos com 500 anos, e o período do dilúvio, o período que antecedeu o dilúvio foi 120 anos, e quando você vai para o capítulo 7 e o verso 6 fala assim, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra, ou quando o dilúvio veio. Vamos fazer aqui uma matemática bem rápida para vocês entenderem. Noé teve filhos com 500 anos, o período que antecedeu o dilúvio foi 120 anos, e o dilúvio veio ocorrer com 600 anos. Então, o que é que vocês entendem com clareza? Noé recebeu da parte de Deus a certeza de que ele teria filhos 20 anos antes dele nascer. Como assim, Abel? Como é que você chega a essa conclusão? Bem, se o período que antecedeu o dilúvio foi 120 anos, e o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé, e ele teve filho com 500, ora, se você fizer uma subtração, 600 anos, o ano do dilúvio, menos 120 anos que antecedeu o período
antediluviano, que antecedeu o período do dilúvio, logo chegamos à conclusão que Noé tinha ali 480 anos quando Deus disse que ele ia ter filhos. E interessante em relação a isso, ele chega a dizer assim: entrará na arca tu e teus filhos. Olha só aqui no capítulo 6 e o verso 18. Com você, Noé, entrarei, perdão, com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Deus profetizou aqui para Noé, dizendo que ele não só entraria na arca, seria salvo, mas os seus filhos que ainda não nasceram e as esposas deles, garantindo a Noé que a sua genealogia, ela iria, que a sua sucessão, ela seria, na verdade, realizada. Noé, irmãos, foi o patriarca que foi pai com a idade mais avançada. Nenhum personagem na Bíblia foi pai com a idade de 500 anos. Noé foi o único. Nem Matusalém, que viveu 969 anos, foi o pai mais velho da Bíblia. Ele teve filhos com 187 anos. Noé com 500 anos. Muitas vezes a gente só restringe isso a Abraão, que teve filho com 100 anos. Porém, Noé foi 5 vezes mais do que ele. Mas ele precisou viver pela fé. E agora ele creu em Deus, sabendo que, embora estivesse sozinho, ele fala: entrará na arca você, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Isso para Noé, irmãos, foi uma garantia muito grande de que ele não entraria sozinho e não ficaria sem sucessão, ou seja, ele não ficaria sem ninguém para dar continuidade à sua vida ou à sua geração. É lamentável, porque por mais que Noé pregou 120 anos, o povo zombou de Noé. O povo, na verdade, viu Noé com outros olhos, ou seja, Noé é um fanático. Eu queria ler com vocês, o vídeo eu não queria que ficasse tão extenso, mas eu precisava falar esse tópico para você, por quê? Se Noé foi avisado a Deus do filho que ele iria ter, e ainda por cima com as suas noras, ele tinha que ter fé suficiente para acreditar no que Deus ia fazer, e Noé unicamente, irmãos, agiu pela fé. Ellen White chega a descrever que Noé investiu tudo o que ele tinha naquela arca. Então, quer dizer, deixou para trás qualquer benefício que ele poderia achar nesta terra, mas focou na mensagem de Deus. E olha só o que é que diz aqui o livro Patriarcas e Profetas, na página 96, com o título O Dilúvio, diz assim: enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo, o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto Noé possuía, ele empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco na terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Então, aqui nós entendemos que o período de 120 anos que Noé pregou sobre o juízo iminente foi o tempo necessário para que as pessoas tomassem consciência. Irmãos, muitos ouviram, mas infelizmente não acreditaram. E sabe o que isso é impactante? Para Noé se desfazer de tudo que ele tinha e falar de algo que nunca acontecera, porque a chuva até então nunca tivera acontecido naquele momento, logo vocês entendem que para ele não foi fácil pregar uma mensagem inédita, uma mensagem exclusiva, uma mensagem que jamais ninguém teria visto. E olha que coisa interessante. Lembra-se que Adão e Eva ouviram da serpente, Eva ouviu da serpente: é certo que você não vai morrer, ou seja, certamente vocês não morrerão. Essas palavras, Satanás também falou aos mesmos antediluvianos, ou seja, Noé é um fanático, isso que ele está falando jamais vai acontecer. Deus não vai destruir o mundo nunca. Então, por favor, nem se preocupe, certamente vocês não irão morrer. Olha só o que é que diz aqui, o mesmo livro, Patriarcas e Profetas, na página 97, diz assim: não eram as multidões ou a maioria os que se encontravam do lado direito. O mundo se achava arregimentado contra a justiça de Deus e suas leis. E Noé era considerado um fanático. Satanás, quando tentou Eva a desobedecer a Deus, disse-lhes: certamente não morrereis. Grandes homens mundanos e honrados e homens sábios repetiam o mesmo. Observou? Eles diziam as mesmas coisas, é certo que vocês não vão morrer. Olha o que é que ela chega a concluir.
As ameaças de Deus, eles diziam, têm por fim intimidar e nunca se cumprirão. Não necessitais de estar alarmados. Tal acontecimento, como destruição do mundo por Deus, que o fez, e o castigo dos seres humanos que ele criou, nunca acontecerá. Estais em paz, não temais. Noé é um fanático e extravagante. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de se humilhar o coração perante Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhes houvera falado por meio de seu servo. Não seria a mesma coisa hoje? Irmãos, imagina só, você desfazer de tudo que você tem e investir em uma causa de um reino que vai vir. Isso, na verdade, é viver pela fé. Se Deus chegar para mim e disser assim, Abel, venda a sua Kombi e o valor que você tem, faça isso, isso e isso. Eu vou perguntar assim, mas Senhor, como é que eu vou viver? Irmãos, é Deus que está dizendo. Viver pela fé é como diziam alguns, né? É pular no escuro e saber que vai cair em pé. Claro que eu estou fazendo uma ilustração, uma comparação meio que absurda, mas é você saber, na verdade, que aquele que lhe garantiu, ele é fiel. E por isso que o hino que nem a gente conhece, né, 261 do Hinário Adventista Antigo, dizia, fé é a vitória. E o próprio texto, em um dos profetas menores, acho que é Abacuque, chega a escrever assim, o meu justo viverá pela fé. Então, assim, Noé foi encontrado, achou graça diante de Deus, por aquilo que ele creu em Deus. Nós precisamos exercer a mesma confiança. Vamos estudar nessa semana sobre vários personagens que deixaram um mundo para trás e preferiram seguir a Cristo, fazendo empreendimentos financeiros, crendo que Deus, na verdade, estava diante deles. Se agirmos assim, conseguiremos, com certeza, favorecer na causa de Cristo. E como diz o livro de Hebreus, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário com que possamos agir pela fé. Noé fez isso, empreendeu tudo que tinha naquela arca, porque ele sabia que Deus tinha falado com ele e sabia da promessa que iria acontecer. Então, assim, durante 120 anos, Noé pregou sobre o juízo iminente. 20 anos antes, ele recebeu a promessa de Deus que ele teria filhos. Ele acreditou nisso e continuou agindo pela fé. E no final da história, toda a sua família foi salva. Se eu agir pela fé, eu salvarei, pela graça e misericórdia de Cristo, aqueles que obedecerem à voz dos conselhos que através de mim Deus irá fazê-lo para salvá-los, quer seja minhas irmãs, quer seja meu filho, e de forma muito especial a futura esposa, sabe? Isso me faz entender o seguinte, eu tenho que levar em consideração que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu tenho que fazer valer. Senhor, é para deixar o mundo para trás? Vou seguir em frente. Vou seguir ao teu lado. Como tem um hino que diz assim, o mundo eu deixo para trás e vou seguir a Cristo. Tem um hino mais ou menos aqui agora que veio na minha mente, mas agora eu acabei esquecendo. Mas fazendo menção ao texto de Paulo, quando ele chega a escrever assim, deixando as coisas que para trás fica, corro para o alvo, corro para o propósito. Que você faça assim. Lembre-se, Deus vai falar com você de acordo com o seu relacionamento com Deus. Então, cuidado, se você foca muito em empreender seus dinheiros, seu valor, suas bênçãos em coisas desta terra, porque quando a calamidade vier e for vindo os decretos e a iluminação da sua palavra de que o mundo está prestes a sucumbir, teria você coragem de desfazer de tudo que você tem e seguir a Cristo? Isso é uma coisa que tem que se levar em muita consideração. Não construam coisas, como diz o texto sagrado aqui, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões roubam, mas construa aquilo que está no céu. Um bom caráter, como diz o texto de Provérbios, mas vale um bom nome, um bom caráter, do que muitas riquezas. Busque enaltecer a Cristo e com certeza Ele te enaltecerá em sua volta. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem, Pai, e obrigado pela certeza da atuação do teu Espírito em nossa vida. Que os teus filhos que aqui estão, estudando a tua palavra comigo agora, recebam a bênção do discernimento da tua palavra e que eles sejam sábios aos teus olhos. Que o que estiverem, Senhor, de empreender, empreendam naquilo que, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua orientação, de acordo com a tua fala para com cada um deles, eles façam bom uso para a honra e glória do teu nome. Que nós, Senhor, não venhamos estar mesquinhos, não venhamos ser egoístas, não queiramos construir tanta coisa neste mundo, uma vez que este mundo irá perecer, irá ser destruído por completo. E nós não queremos ser destruídos com as coisas deste mundo. E assim como Noé, Pai, que possamos agir pela fé e que sejamos sábios aos teus olhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Deus muito te abençoe, que lhe conceda a você um ótimo domingo, uma ótima semana e que a graça e a misericórdia de Cristo circundem sua vida desde agora e para sempre.